Este canal, Talk Flow, não é um canal oficial do Flow Podcast, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E eu queria agradecer ao Talk Flow, que acho que parte foi culpa dele. Porque todo o corte que ele faz, ele coloca bota lá. o Apoia-se, eu acho que tem funcionado. Obrigado, mano, todo mundo que tá vindo aí, novas pessoas no Apoia-se. Verdade, eu não mandei um salve aí, mas chega nos e-mails ali, a galera chegando nova aí. Obrigado pela moral. Aí tô nessa. Entendi. Mas aí por que tu se tornou uma referência do movimento negro, da voz? Uma referência do anti-movimento negro, quase, que né? seja, vai. Por quê? O que Então, aconteceu? É um movimento negro também, né? Não deixa de ser uma militância de uma outra vertente, acredito eu. Porque assim, eu acho que só pessoas negras poderiam cumprir o papel que você tá cumprindo, né? Porque uma pessoa branca não pode fazer o que você pode fazer, tá ligado? Eu acho. Assim, hoje eu já tenho mais facilidade de me ver como, de certo modo, como um militante, digamos assim, né? Apesar de ter uma outra visão e tal, de estar em diálogo, às vezes em confronto com o mainstream do que a gente chama de movimento negro no Brasil. Mas hoje eu já tenho facilidade de me colocar nesse lugar, assim, né? E aí o que aconteceu? Eu tava feliz e contente dando as minhas aulinhas de filosofia e pra mim, assim, essa questão do racismo, eu vou fazer 45 anos no ano que vem. Então, assim, eu já tava... o ano que vem, não, eu vou fazer 45 esse ano. Ih, tá velho mesmo aí. Já parou de contar. Caramba, mano, é verdade. Eu nasci em 75, pô. Eu vou fazer 40... Eu falei que eu tinha 43, onde eu tirei essa ideia? Então, quer dizer, eu sou o que a gente chama de nego velho. Nego velho. E eu sou um cara, assim, que eu comecei a... Eu saí pra rua... Porque, assim, eu sou o último filho de uma família de 4 homens... E eu nasci 10 anos depois do último que tinha nascido. Então, quer dizer, a raspa do tacho, como dizia minha mãe. Uhum. Então, eu cresci numa família de homens mais velhos. Então, quando eu tinha 15, o meu irmão próximo já tinha 25, né? Então, assim, com 14 anos eu já estava na madrugada, no samba, com os meus irmãos. Já estava curtindo no meio da malandragem, tudo. Então, assim, eu fui pra rua muito cedo. Entendi. Amadureci muito cedo, conheci as coisas muito cedo e tal. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer parte de movimentos, assim, em prol do negro, não sei o quê e tal. Então, eu li essa literatura mais... eu tive a minha fase de revolta, né? De ler Malcolm X e querer tacar fogo nos brancos na rua e o caramba. Eu tive todo esse troço, né? Interessante. Uma hora eu falei, cara, o negócio é o seguinte, vamos trampar, vamos trabalhar, né? E aí, assim, uma coisa curiosa é que eu era parado pela polícia direto e eu queria brigar com os caras. E meus amigos ficavam, cala a boca, caramba. Falando, cala a boca, caralho, tá, não sei o quê. Eu queria brigar com os polícias na rua e tal. Então eu tive uma fase bem revolta, assim mesmo. E aí, quando eu comecei a... meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar e comecei a usar a gravata. Camisa, gravata e tal. Depois que eu comecei a andar assim, a polícia não me parou nunca mais. Ela foi me parar muitos anos depois. Essa história eu sempre conto porque acaba sendo divertida, né? Foi muitos anos depois que eu fui parado pela polícia de novo. Por quê? Porque eu ia pescar com meu irmão e com meu primo em alto mar. E a gente tinha que sair de madrugada, tinha um marcado de madrugada. Eu saí de casa, era 3 horas da manhã, se eu não estou enganado. Tava um frio e eu tinha trabalhado pra caramba naquele dia, não consegui dormir um pouco antes de sair. Eu tava morrendo de sono. Falei, putz, eu preciso sair aqui e preciso pôr uma música, preciso pra eu despertar. E aí, camisa do Corinthians, uma blusa de frio do Corinthians, uma touca do Corinthians, Racionais alto pra caramba no carro e eu vou pela rua, 3 horas da manhã. Malandro. Aí tu pediu, cara. Podia ser qualquer um aí, né? Com essa indumentária. Quando eu virei a esquina, já perto da casa da minha mãe, assim, eu vi a viatura vindo assim na rua, que eu virei e falei, ih. Aí tentei dar uma acelerada ainda pra chegar perto da casa da minha mãe mais rápido, não deu. Aí me pararam e tal. Mas tranquilo. Então, assim, mas esse assunto eu já estava pacificado com isso. Então, assim, na hora Quando que eles pararam, foi tranquilo? Como foi sossegado. Foi até uma coisa curiosa, porque me pararam em frente à casa de um amigo de infância e os caras estavam tudo bêbados. Tinham tomado um monte de cachaça, estavam tudo ali conversando, de madrugada ainda, tal, não sei o quê. Oi, aí? Então, meu apelido é PC, meu apelido de moleque, assim, né? E aí, PC, beleza, tal, não sei o quê. Aí os polícias me pararam ali e aí eles começaram...
pra que tá parando o cara? O cara mora aqui, a Miliana, a mãe dele mora ali. Começaram a discutir com os polícias, os caras. E eu falando pros caras, não, fica na moral, tá tudo certo e tal. Não, por que tem que parar você? Caramba, eu só sei que eu fui embora e os polícias ficaram discutindo com os caras lá na rua. Caralho, cara. Foi comédia. Então, isso aí, né? Foda, cara. Então eles convenceram os polícias a deixar quieto, né? Então, assim, mas eu tava pacificado já. Porque, assim, putz, é uma encheção de saco, de vez em quando acontece, de a gente perceber uma discriminação, um preconceito qualquer. Então, assim, quando acontecia comigo, e eu tinha a oportunidade de reagir, eu sempre reagi a isso. Nunca deixei passar batido, assim. Mas pra mim tava bem, tô seguindo minha vida e também esse negócio não vai ficar me impedindo de fazer o que eu quero fazer. Mas, depois já como professor e tal, e aí um dia eu tava na internet lá, e aí chegou a mim um vídeo daquelas moças que invadiram uma aula na USP, em 2014 ou 15, se eu não me engano, pra falar de cota. Invadiram uma aula, tinha uma aula de economia, aí tinha um carinha que ficou gravando, ele ficou discutindo com o pessoal lá e tal. Eu olhei aquilo, eu fiquei muito assustado. O que essa molecada tá fazendo? Vocês enlouqueceram? Onde é que eles pensam que eles vão chegar com esse tipo de abordagem e tal? Isso me irritou profundamente. Eu fiz um post no Facebook na época, um post curtinho, né? E parece que eu terminei falando assim que a liberdade era um direito radical. Inclusive um direito de ser preterido, né? De ser rejeitado. E aí um amigo, que é o Bruno Garchagen, ele cuidava do podcast do Instituto Mises Brasil na época. Aí ele me falou, cara, vamos gravar um podcast do Mises, porque eu gostei pra caramba do teu post. Eu falei, cara, não tenho nada pra falar disso aí. Já falei, tá lá no post. Eu falei, não, você tem sim, vamos. E aí participei desse podcast, bombou, né? Falei lá, conversei com ele, falei da minha vida e tal. E aí eu expus aquilo que eu pensava. E aí pronto, a partir daí eu me vi falando desse assunto, dessa minha perspectiva, que não era a perspectiva de grande parte do movimento, se não todo o movimento. Né?